Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. A palavra de Deus no Salmo 95, de 1 a 2 diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. É com esse salmo que eu quero abrir o sermão de hoje, abrir o momento em que nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos aqui como família de Deus, para estarmos prestando esse serviço ao nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em João 1 e acompanhem a leitura, versículos de 1 a 14. João 1, de 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém. Irmãos, esse nosso momento de gratidão ao nosso Deus, é um momento em que nós temos que agradecer desde a pequena gota que cai do céu, o ar que nós respiramos, o momento em que nós nos levantamos, que nós acordamos e que temos a possibilidade de estar aqui, dando glórias a Deus por isso. Convidar os irmãos a curvarem suas cabeças e vamos orar para o nosso Deus agradecendo por esse momento. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos à sua casa. Obrigado, Pai amado, por cada irmão aqui presente, porque nós entendemos, Pai, que todos nós estamos aqui pela sua vontade, Senhor. E sem ti, Pai, nada, simplesmente nada pode se fazer, Pai. Desde o início dos tempos, o Senhor cuida de nós e o Senhor estava lá, Pai. Pai amado, nós confiamos nas suas providências, em tudo que o Senhor faz, Pai, porque o Senhor é o Deus maravilhoso para as nossas vidas. Obrigado, Pai amado, pela vida da nossa igreja, Pai, por todos os irmãos que estão aqui, os irmãos que não puderam vir, Pai, estende essas bênçãos também. Ó Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos e te oferecemos esse culto, Pai, porque nós somos gratos por tudo que o Senhor faz para a nossa vida. Nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos que puderem estar de pé e juntos cantarmos o hino 266 do Inário Novo Cântico, Rude Cruz.
fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sentar. O Salmos 95:6 diz: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, porque nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Queridos, esse é um momento em que nós nos preparamos para nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos feitos que transgrediram a palavra de Deus, que transgrediram a vontade de Deus. E eu convido novamente agora os irmãos a abrirem a Bíblia em Jó 42, de 1 a 6. Jó 42, de 1 a 6. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura. A palavra de Deus diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nem dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim.
coisas que não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava arrependido não dos pecados em vida, mas de todas as vezes que ele transgrediu ao Deus. Nesse momento e com esse intuito, nós também temos que estar arrependidos dos nossos feitos. Convido os irmãos a fazerem uma oração silente, apresentando os pecados, apresentando os erros para Deus. Pai glorioso, mais uma vez, diante da sua presença, Senhor, queremos apresentar os nossos erros, Pai, e as nossas falhas. Porque nós estamos com os corações, Pai, abertos, Pai. Nós estamos arrependidos dos nossos maus feitos, Pai. E por isso nós estamos aqui para te apresentar todos esses erros. Pai, os pecados tem nome, sobrenome, Pai. Nós sabemos tudo aquilo que nós fizemos, Pai. Mas o Senhor precisa, Pai, da nossa boca, escutar, Pai, o que nós falamos, o que nós fizemos, onde nós erramos. Para que nós possamos ter a consciência, Pai, dos nossos erros e saber, Pai, das nossas falhas. E isso nos traz, Senhor, o arrependimento, porque isso transgride a sua lei. E nós nos colocamos agora, Pai, prostrados diante de Ti, como igreja, Pai, para apresentar todos esses erros, Pai. Todas as nossas falhas, os momentos que nós deixamos, Pai, de cumprir aquilo que foi determinação Sua, Pai. Tanto do ID, Pai, e dos pecados que nós agimos por ação e por omissão. Nós pedimos perdão de todos eles, Senhor. Nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque nosso coração está arrependido, porque nós somos tementes a Ti, Pai, e nós reconhecemos isso. Nós colocamos, Pai, diante do Seu Filho Jesus, essa oração. Amém. Convido agora os irmãos novamente que puderem ficar de pé, para cantarmos o hino 222 do Inário Novo Cântico. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi.
Ao nosso irmão Igor para trazer louvores para a nossa igreja, aqueles que puderem estar de pé louvando ao nosso Deus, que tiverem condição, né? Obrigado. Boa noite. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esta noite. Obrigado que o Senhor conduziu cada um até aqui em segurança, Senhor. Venho pedir que o Senhor abra o coração de cada um que está aqui para ouvir a Tua palavra em forma de louvor, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te Durante o próximo louvor, os irmãos que vieram preparados para os dízimos e ofertas podem depositar no gasofilácio. Lembrando que essa é a obrigação dos membros da igreja. Os visitantes não se constranjam com esse momento. Sua
Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por este momento de louvor que o Senhor nos deu, Senhor. Venho pedir novamente que o Senhor agora abra o coração de todo mundo que está aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Obrigado, Igor. Hoje a nossa palavra vai ficar a cargo do nosso ilustre irmão Emerson. O Emerson é da nossa casa, já antes mesmo da casa existir, ele já pertencia a essa casa. Então, os irmãos possam aproveitar desse momento a palavra dele. Tá? Temos crianças, vai ter salinha, não vai? Tá? Tem crianças? Pode ir. Tá? As crianças, por favor, tá? Puderem vir à frente. Espera um pouquinho para a gente orar. Vamos orar? Pai amado, nós colocamos diante de Ti, Pai, essas crianças, para que elas possam, Pai, estar ouvindo a Sua palavra, conforme a linguagem que elas possam entendê-la. Que a nossa irmã, Pai, possa trazer a palavra, ser usada, Pai, como um instrumento Seu para falar direto ao coração dessas crianças. Que elas possam estar levando, Pai, esse ensinamento para toda a sua vida. Pai, nós te agradecemos pela vida dela, pela vida dos pais, Pai, que incentivam, motivam e trazem os seus filhos à igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de todos. Em nome de Jesus, amém. Irmão, agora é a sua vez, fica à vontade. Graça e paz. Todos me ouvem bem? Eu vinha chegando para o culto e eu vi um monte de carro aí fora, né? E eu disse para minha esposa, vamos voltar, porque... Aí depois eu pensei, não, vai vir mais, porque os que estão aqui foram chamar os outros para vir ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos, antes disso, eu gostaria de dizer que o pregador que sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus, diz que não fica nervoso, ou que está tudo bem, ou ele está mentindo, ou ele tem um sangue frio muito grande. Nós sempre temos esse temor de ministrar a palavra de Deus, porque é responsabilidade nossa de trazer a palavra de Deus ao seu povo. E nesta noite eu gostaria de meditar no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, os versículo 15, a primeira carta de Paulo ao seu jovem pastor Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A minha versão é um pouco diferente, mas você pode acompanhar aqui. Diz assim a palavra de Deus: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza na verdade. Vamos orar? Deus, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade inerrante nesta noite. E nós queremos que o Teu Santo Espírito possa trazer aos nossos corações a Tua verdade. Que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar e nos moldar a cada dia como igreja, como povo de Deus. E em nome de Jesus que nós oramos. A carta do apóstolo Paulo, escrita ao jovem pastor Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso quando Paulo saiu para a sua 4ª viagem missionária, assim bem os irmãos sabem. E o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo nesse capítulo, trazendo algumas orientações àquele jovem pastor de que ele poderia enfrentar na igreja. Paulo ensina sobre a necessidade da oração. Paulo ensina a Timóteo a se precaver dos falsos ensinamentos relacionados ao casamento e às práticas alimentares. Fala sobre a importância do casamento, de receber as criações de Deus com gratidão. Ou seja, Paulo orienta ao seu pastor de como a casa de Deus deve se manter e deve se conviver. Paulo dá diretriz a Timóteo para ajudá-lo a ministrar necessidades aos idosos, aos jovens. E descreve também que aos falsos mestres ele adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu gostaria de fazer uma pausa
se os irmãos assim me permitirem, para já no final nós voltarmos no texto da nossa mensagem, para nós entendermos um pouco a história da igreja e a história do povo de Deus. Se não olhamos a vida de Abraão, quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, ele diz: de ti farei uma grande nação, sai da tua terra, da tua parentela. E Deus muda a história de Abraão, que é o precursor da nova era cristã. Abraão, o pai de muitas nações. E Deus muda a história de Abraão para para colocar os seus propósitos, para que a sua igreja futuramente fosse implantada. Nós olhamos a vida de Moisés, quando Deus tira Moisés e tira o povo do Egito, e nós sabemos a história, e nós sabemos como Deus muda a história de Moisés, muda a vida do povo de Israel, que estava sendo escravizados há mais de 400 anos pelos faraós. E Deus muda a história daquele povo para preservar a história da sua igreja. Nós olhamos a vida do rei Davi. A vida do rei Davi, 40 anos de reinado sobre o povo de Israel. E em um determinado ponto da sua vida, traz uma desgraça e traz pecado para o seu povo. Quando Davi peca com Betseba, e assim Deus fala assim: olha, você não vai construir o templo, porque o seu reinado está manchado com sangue. Mas eu preservarei o seu reinado, e o seu trono será eternamente. E até os dias de hoje, Davi é lembrado como rei segundo o coração de Deus. E Deus preservando assim a genealogia de Davi até Jesus, até José. São 14 gerações que Deus preserva para que a sua obra fosse completa. Então nós chegamos no Novo Testamento. É claro que nós temos outros personagens, mas o tempo não nos dá permissão para relatar todos, mas uma ideia do Velho Testamento, um resumo. Então nós chegamos no Novo Testamento e é inaugurada a Era da Graça. A igreja de Deus é instituída no meio do seu povo. E nós vemos então que a igreja passa a ser instituição de propriedade de Deus. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo vem, é um ato contemporâneo e único. E Deus então institui o modelo da igreja. E as pessoas começam a congregar de casa em casa, como nós vemos na história de Atos. E as pessoas partilhavam um pão a cada dia, e Deus ia acrescentando aqueles que eram salvos na sua igreja. Então se fecha essa cortina da nova era da graça, com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e a igreja é implantada. E aí nós partimos agora para o primeiro século, quando o apóstolo Paulo está preso, escrevendo as suas cartas, e Nero então inicia uma grande chacina com os cristãos do primeiro século. E aí nós olhamos para a história e muitas vezes no nosso coração, nós olhamos e falamos assim: meu Deus, e agora? Para onde nós iremos? O que vai acontecer? Quando o mar vermelho se fechou e aquele povo se deparou com aquele mar, e agora? E Deus muda a história daquele povo. E nós olhamos para o Novo Testamento e muitas outras coisas que aconteceram na igreja. Os apóstolos, o último representante apostólico já estava morto. E o apóstolo Paulo estava encarcerado, e a igreja sendo perseguida, e os crentes sendo queimados em praça pública. E nós olhamos para a história e falamos: e agora? Acabou a igreja. Deus se afastou da igreja. Mas Deus, Ele é um Deus que mantém a sua igreja. E aí levanta um homem chamado Constantino. E Constantino teve uma visão no céu de uma nuvem em forma de cruz flamejante com a seguinte insígnia: in hoc signos vinces, com este sinal vencerás. E aí a igreja se junta ao Estado, e Constantino declara a religião cristã oficial de Roma. Deus mudando a história do seu povo através de pessoas não crentes, de homens que eram afastados da sua verdade. Mas Deus está no controle, e nós muitas vezes queremos tomar a rédea das coisas. Nós, com os nossos corações, muitas vezes entramos por esses caminhos e achamos que podemos fazer alguma coisa, a não ser orar, a não ser ter uma vida santificada, uma vida com Deus, orando pelas pessoas, orando pela igreja, pela obra. E nós caminhamos um pouco mais, chegamos ao século XVI, a igreja entra em nova perseguição e Roma toma conta, e o dinheiro, a política toma conta da igreja. E Deus levanta um homem chamado Martim Lutero,
um monge da ordem augustiniana, que se volta para a palavra de Deus. Ele transcreve a palavra de Deus para o seu povo, e o povo é alcançado, e nós já conhecemos a história. E a igreja ressurge novamente. As verdades apostólicas, as verdades da igreja primitiva, dos apóstolos, a pregação do evangelho se dissipa pelo mundo. E nós vemos os grandes avivamentos do século XVII, século XVIII. O nosso país é alcançado. Nós chegamos agora, então, aos movimentos pentecostais, neopentecostais. Igrejas são fundadas. E a palavra de Deus, de uma forma ou de outra, está sendo propagada. Onde nós achávamos que Deus havia se fechado para a igreja, se virado as costas para a igreja, e Deus começa novamente. E aí começam os grandes movimentos de missões. A igreja se divide em células, discipulados pessoais, marcados nos anos 2000. E nós entendemos que Deus está sobre a sua mão, está sobre a igreja, está sobre o seu povo, e Deus nunca os abandonou, e nunca os abandonará. Então nós chegamos no ano de 2020, 2021, onde uma pandemia, onde uma onda de mortes e tristeza nos assola, e nos assola até hoje. E os nossos corações, novamente, tendenciosos, achamos que Deus havia se fechado para a igreja. Agora é o fim. Não podemos mais cultuar ao nosso Deus. Não podemos mais ir aos cultos públicos. Não podemos mais ter comunhão com os nossos irmãos. É o fim da igreja. E nós olhamos para trás e sabemos que Deus é o Deus de todas as coisas. É o Deus que está no controle do universo. É o Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A igreja se reorganiza. A igreja começa a fazer lives. A igreja começa a entrar no mundo virtual. E pessoas são alcançadas pela pregação do evangelho. Não sei para que igreja que eles foram, ou qual denominação, mas a palavra foi pregada. E nós vemos um avivamento virtual, um avivamento digital. É um fato consumado. É um fato que nós podemos ver. Então nós voltamos agora no primeiro texto. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas que devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 verdades bíblicas nesta noite. Após nós olharmos a história da igreja e entendermos que a mão de Deus está sobre o seu povo, independente das eras, das épocas, da sociedade, das dificuldades, dos martírios, das perseguições, Deus está no controle de todas as coisas. E a primeira verdade é que Deus, a igreja de Deus, não é sustentada pela vontade humana. Nós podemos então, Mateus capítulo 15, os versículos de 13 a 19, diz assim: chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias, e outros dizem que és um profeta. E disse Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então respondeu: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Nós notamos que Jesus ele faz um trocadilho com o apóstolo Pedro. E o erro de interpretação desse texto surgiu muitas heresias, de que Pedro está no céu, e que Pedro é o primeiro papa, e que Pedro é aquele que tem a chave dos céus, e que liga tudo aquilo que está no céu e na terra. Mas é um erro doutrinário, um erro de interpretação, porque Jesus ele olha para Pedro e fala: Petros, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Quando ele fala para Pedro que ele é a pedra, ele está dizendo que Pedro é a pedra que seria lapidada. É um fragmento de rocha que Jesus ia trabalhar na sua vida, para que ele fosse o apóstolo Pedro, o homem de muitos milagres, e que traria a sua igreja novamente. E nós olhamos então e achamos que nós, como homens, podemos sustentar a obra de Deus. Pedro jamais sustentou a obra de Deus, a não ser com as suas orações, com a sua pregação, com a sua vida. Literalmente, foi pregado de cabeça para baixo e crucificado.
e martirizado. Nós olhamos para a nossa congregação, 26 anos de congregação, ao qual eu já estou aqui há 21 anos. 20 anos. A Rose já estava aqui há 26, estava no dia da fundação. E muitas vezes nós olhamos para trás, homens de Deus que passaram na história desta igreja. E nós olhamos e às vezes nós nos levamos a achar que fizemos alguma coisa. Que nós temos a capacidade de conduzir pelas nossas próprias mãos. E não é assim. Se não fosse Deus sustentar a sua igreja, esta igreja, nós não estaríamos aqui hoje. Talvez o templo. Pode passar 100 anos, esse templo estará de pé. Mas a igreja somos nós. A igreja é o povo de Deus. E é Deus que nos sustenta. O pastor Marcelo está aqui com a sua família. Nós sabemos que o sustento dele vem de Deus. Nós sabemos que ele entende que a obra não é dele. E nem dos outros que passaram. A obra é de Cristo. E Ele nos traz essa noite para entender essa verdade. Nada podemos fazer a não ser orar, trabalhar, sermos fiéis à palavra de Deus, termos fogo no coração para pregar o Evangelho, termos discernimento da palavra de Deus, buscar a santidade de vida. E assim, nós podemos entender que a obra de Deus não é sustentada pelas mãos humanas. Nunca foi o projeto de Deus. Quando Deus chama os seus, Ele os capacita para trabalhar na obra. A igreja de Deus também, a segunda verdade, Deus não nos sustenta, ela não é sustentada por fábulas e nem por mentiras. Nada se sustenta fora da verdade de Deus. Nada se sustenta fora da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Atos 5:38, diz assim a palavra de Deus: E agora vos dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho, ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis fazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Nós vemos os apóstolos diante dos sinédrios, lá em Atos, no fundamento da igreja. Há poucos capítulos, se você voltar, você vai ver a história de Ananias e Safiras, que foram fuzilados. Caíram aos pés dos apóstolos por mentirem, por tramarem mentiras na casa de Deus. E agora esses homens estão diante do sinédrio para serem julgados. E o rabino Gamaliel, que o apóstolo Paulo foi discípulo dele, diz: olha, se não for de Deus, não se sustenta. Essa obra não vai se sustentar. Meus irmãos, a obra de Deus é santa. O Deus que nos chama e nos capacita segundo o seu chamado. Nenhum de nós fomos chamados por vontade humana. Porque Ele conhece a competência de cada um de nós, de cada área que você atua na sua igreja. Deus jamais vai te chamar para uma área que você não se capacita, mas Ele nos capacita. Nós devemos exercer a obra de Deus com fidelidade. Preocupações? Sim, né, pastor? Com preocupações? Com zelo? Com cautela? Sim. Mas Deus nos capacita a cada dia. Meus irmãos, é tempo de despertar. É tempo de acordar. É tempo de agir. Não há muito tempo. Jesus está às portas. Nós pressentimos isso. A igreja de Deus está próxima da sua glória eterna. A igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade, está próxima de se encontrar com o seu noivo. Como está lá em Apocalipse, capítulo 20. E ele descerá ataviada com seu noivo para buscá-la, sem rugas, sem imagem desfocada, mas sim uma igreja gloriosa, santa, que ele mesmo comprou e selou com seu sangue. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele já sabia que o tempo dele era próximo. Senão nós olhamos quando ele diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. E lá em 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, ele diz, do 6 a 8, diz: eu já estou sendo derramado por oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda.
O apóstolo Paulo já sabia que o seu martírio estava próximo. Preso numa prisão em Roma, né? E ele já sabia que o fim era próximo. E ele alerta o seu jovem pastor como se deve portar na casa de Deus. As promessas para o seu povo, que trabalha na sua obra, não pode ser sustentado por fábulas nem mentiras, pois são sustentadas pelas verdades da palavra, uma vida em abundância, felicidade, prazer, prosperidade, compaixão e santidade. Isso não é errado. A prosperidade do crente não é errado. O errado é colocar isso à frente da igreja de Deus, à frente dos propósitos de Deus. Se a nossa esperança está em Cristo, se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15. Meu irmão, se a sua felicidade se limita apenas a esse breve momento, que dura no máximo 80 anos, um pouquinho mais, tem alguns, né? Talvez, eu espero chegar. Se isso se limita a apenas isso, se a nossa esperança em Cristo, se a nossa vontade de servir a Cristo se limita a apenas isso, nós somos os mais infelizes dos homens. Uma vez perguntaram para Lutero, meu irmão, mas se nós tirarmos as relíquias, as indulgências e os papas dos homens, o que sobra? Cristo. Sobra Cristo. Se nos tirarem tudo, bem, família, casa, carro, emprego, tudo, ainda nos resta Cristo, que é suficiente para a nossa vida. Terceira e última verdade. A igreja de Deus está plantada em solo fértil da verdade. João capítulo 17, 14, 17 diz assim: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, com seus discípulos, já partindo para o martírio, ele sabia que logo à frente no Getsêmani, ele seria morto. E ele vai para o Getsêmani com essa verdade: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos tirados do mundo como os discípulos, os apóstolos, como todo aquele que recebe a Jesus como o Senhor e Salvador. Nós somos tirados do mundo com uma santa vocação e transformados pelo Espírito Santo de Deus. A obra redentora e regeneradora é uma obra do Espírito Santo de Deus, é uma obra exclusiva de Deus, é um atributo de Deus. E nós somos tirados do mundo assim como eles foram. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. E Jesus ora por nós. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja precisa ser comprometida com as Escrituras, verdade inerrante e suficiente. Jesus se define como a própria verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o Deus triuno, se diz como a própria verdade. E Ele é a verdade. E Ele ora por nós e ora pela sua igreja. E nós podemos concluir: a igreja, para ter o selo de coluna e baluarte da verdade, precisa passar pela cruz. Estar alicerçado na palavra e na pessoa de Cristo. Sabemos que existem muitas igrejas, não estou falando de denominações, que pregam a palavra de Deus, mas não pregam por completa. Pregam por fábulas, pregam por dinheiro, pregam por engano. Isso não pode ser coluna e baluarte da verdade. E Deus não sustenta aquilo que não vem dele. Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: Deus não é fiel a mim e a você. Deus é fiel à sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Homens, por mais que se esforcem, não podem produzir pessoas salvas. Nós não podemos produzir salvação em ninguém. Nós não podemos produzir regeneração em ninguém.
mas nós podemos levá-los a Cristo pela pregação do Evangelho e a fidelidade das Escrituras. Repito novamente, a obra de Deus é santa. Nada pode destruir, nada pode parar o Deus vivo que sustenta e que sempre será coluna e baluarte da verdade. Que isso seja uma verdade na sua vida e na minha. Que nós não caímos no engano de fazermos alguma coisa pelos nossos próprios esforços, a não ser pela obra do Espírito Santo. Que nós não caímos no engano de achar que podemos sustentar alguma coisa, somos tão falhos. Assim como alguns pensavam que Pedro era a rocha, estavam enganados. A rocha é Cristo, a pedra angular, o Cordeiro de Deus, como João Batista anuncia lá no começo de Mateus, que tira o pecado do mundo. Pedro era tão pecador como eu e você, tão limitado como nós, mas foi capacitado como apóstolo e foi capacitado para fazer a obra de Deus. E o desafio dessa noite, meus irmãos, onde você estiver, eu não sei aonde você mora, alguns eu já sei, meus irmãos que nos visitam, eu não sei se são daqui ou se estão visitando, mas onde você colocar na planta do seu pé, lembre-se, a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade e é sustentada pelo próprio Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Deus, nós explanamos a Tua verdade, a Tua palavra nesta noite. Que nossos corações recebam a Tua palavra, que nós saímos daqui transformados pelo Teu Santo Espírito, que nós saímos aqui como igreja do Senhor, e aonde nós estivermos, podemos levar a Tua palavra, a fidelidade às Tuas Escrituras, e levar as pessoas a Cristo, para que elas possam receber o Teu amor, receber a Tua graça, receber a Tua salvação. Capacita-nos, Deus, capacita esta igreja, capacita os seus líderes, traga, ó Deus, pessoas que possam ser alcançadas pelo Teu Santo Espírito. E que nessa noite haja mudança de vida, que essa noite haja transformação da mente e dos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pastor? A igreja pode se assentar por um instante, antes de encerrarmos propriamente o nosso culto. Alguns recados são necessários. Primeiro, pedir desculpa aos nossos visitantes, que a nossa placa indica o nosso culto às 18 horas. Durante esse ano da pandemia, nós mudamos o horário por conta dos protocolos. E essa semana nós alteramos, na realidade, domingo passado, mas não alteramos na placa ainda. Porque nós ainda estamos testando esse horário, se nós vamos nos adaptar a ele ou voltar ao horário anterior. Então, primeiro peço desculpa aos nossos visitantes. Né? Os nossos visitantes, eu tenho aqui os nomes, é o Diácono Felipe, Débora, Emily e Isaac, lá de Rondônia, é Jaru, né? Tá, queridos, sejam bem-vindos, estão a passeio, né? Estão de passagem, estão indo para Cascavel e Conchas. Que os irmãos possam estar lembrando dos nossos irmãos visitantes e estejam orando pela viagem deles, pelo passeio deles, pelo momento que eles estão tendo aqui conosco. E também agradecer a presença dos nossos visitantes, o Valdeir, está sentado lá no fundo, né, meu irmão? A sua esposa Maiara, a Lavínia e Lara. Eles são de Campo Grande? Que bom, são de que igreja de lá, irmãos? A Primeira Batista. Sejam bem-vindos a si mesmo. Tá? Nós ficamos felizes com a presença de vocês na nossa igreja. Tá? Os nomes de vocês estão aqui para as nossas reuniões de oração nas quintas-feiras, nosso estudo bíblico à quarta. E domingo que vem já é o terceiro domingo do mês. Né? Terceiro domingo do mês é o momento que nós temos o nosso café da manhã. Tá? Todos estão convidados. Inclusive os visitantes, se estiverem na cidade, por gentileza, às 9 horas nós tomamos um café da manhã aqui na igreja e depois seguimos para o nosso estudo bíblico. Tá bom? Tá? Nós gostaríamos de cumprimentar, de ser muito mais calorosos com os nossos visitantes. Os protocolos não deixam, mas mesmo assim nós podemos ainda tomar um cafezinho, tá? Bem reservado ali no cantinho, nós temos uma salinha.
Hoje, por conta da chuva, acabou alagando aqui o espaço, então demos uma limpada, tá mais ou menos, mas dá para a gente tomar um cafezinho ali rapidamente. Tá? Todos estão convidados para o café, ok? Vamos orar pela vida do nosso irmão e pela nossa igreja. Obrigado, Emerson, pelas palavras muito boas. Gostei, depois você me passa o estudo, por favor. Tá? E a semana que vem, se quiser, você fica à vontade, tá? Muito bom. Queridos, tá? Vamos orar para estar encerrando. Vou convidar novamente os irmãos a ficarem de pé, para orarmos para encerrar. Amado Deus, diante da sua presença mais uma vez, Pai, nós agradecemos pela palavra que foi lida, Pai, que foi traduzida aqui para nós, Pai, que foi trazida para os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida do irmão Emerson, pela sua predisposição, pelo seu empenho no estudo, Pai amado. Obrigado também, Senhor, pela nossa igreja, pelos irmãos que, mesmo com esse clima, Pai, que não está favorável, conseguiram chegar à igreja, Pai, conseguiram estar nesse momento aqui conosco. Pai, essa igreja é uma igreja simples, Pai, é uma igreja que também, assim como a sua palavra, Pai, que é simples, tá? É de fácil entendimento, ela também é calorosa, Pai, assim como o seu amor. Pai amado, obrigado pela vida da nossa igreja, Pai, por cada irmão aqui presente. Pai, nos leva de novo, Pai, aos nossos lares, nos leva, Pai, aos nossos aposentos, o momento de descanso, Pai, logo mais. Obrigado, Senhor. E nos traz, Pai, para uma semana cheia do Espírito Santo, Pai, preparados para aprender com a palavra que o irmão trouxe aqui para nós, Pai, que começa agora a nossa diferença. Que nós possamos reconhecer, Pai, o seu agir sobre a nossa vida. Que nós possamos, Pai, agir cada vez mais ao favor do seu evangelho, Pai amado. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Queridos, podem ficar à vontade. O culto está encerrado. Aqueles que quiserem tomar um cafezinho, fiquem à vontade.